Paz e bem, estamos mais uma vez reunidos, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos ler esse belíssimo texto do venerável Fulton Sheen, Os Problemas da Vida. Mais uma vez estamos aqui reunidos, embora com um atraso enorme, mas assim a gente agradece àqueles que nos seguem, àqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela sua atenção. E mais uma vez nós estamos aqui com o professor Ricardo, professor Ricardo aqui em nosso meio. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Esse podcast Fermento Digital conta com a presença de pessoas ilustres e aqui está o professor Ricardo. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, Frei. Paz e bem aos demais. Mais uma vez eu agradeço a confiança e o chamado, e quando o senhor chama, a gente obedece. Obrigado. Estamos aqui também com a Pascom, lembrando que Fermento Digital é um podcast da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Francisco de Assis de Chopinzinho, sudoeste do Paraná, Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e aqui estão os integrantes, alguns integrantes da Pastoral da Comunicação. Natan, muito obrigado pela sua presença. Paz e bem, Natan. Paz e bem, Frei, paz e bem a todos que estão ouvindo e assistindo, né? Assistindo também. A gratidão é minha por estar aqui hoje. Sempre é muito bom estar aqui. Muito obrigado. E ali, aquele que sempre controla as coisas e está sempre prestando atenção nos mínimos detalhes, Tiago. Diz um paz e bem e agradeça esse povo aí que está sempre conosco. Paz e bem, Frei, paz e bem a todos que estão nos acompanhando, e já vou lembrar para vocês curtirem e compartilharem aí a nosso podcast e se inscrevam no nosso canal aí no YouTube. E aqui do meu lado, eu até perguntei, eu sempre esqueço, é Heloísa ou Heloísa? É Heloísa, né? Heloísa Hartmann, também da Pastoral da Comunicação. Diz um paz e bem para o povo que nos acompanha. Paz e bem, Frei, paz e bem a todos aqui e a quem estão nos assistindo. Hoje o nosso capítulo, meus caros, capítulo 4 do nosso livro. Nossa, como nós estamos atrasados. Tem gente que diz para nós, olha, vocês estão bem devagar, bem lento. Mas as nossas agendas, infelizmente, né? Mas o capítulo 4, por mais que ele é breve, ele é pequeno, né? Se a gente for comparar com aquilo que nós já lemos, nós já discutimos, ele é um capítulo breve, pequenino. Mas muito bom, muito profundo. Eu achei esse capítulo bastante denso e extremamente atual. Com certeza. Na verdade, já logo no primeiro parágrafo aqui, ele já nem precisaria ler o resto, porque ele praticamente vai definir o tema no primeiro parágrafo e trabalha de uma forma extremamente, como eu disse, atual. A impressão que dá é que foi escrito para hoje. Para hoje. Como é que pode o venerável Fulton Sheen ter essa capacidade, né, de ser tão atual? Imagina, a década de 50, a década de 40, né? E a questão importante desse capítulo em especial, Frei, como eu disse, ele vai falar de questões extremamente atuais, e já logo de cara ele põe uma palavra que, ao meu ver, ela define todo esse capítulo e também define o que eu penso ser uma das grandes questões atuais: instabilidade. Instabilidade. O capítulo desse nosso podcast, Fermento Digital, é o capítulo 4 do livro Os Problemas da Vida. Instabilidade, um período de deslize. Então vamos começar a ler para fazer os nossos comentários, para discutir. Diz o venerável Fulton Sheen: vivemos numa época da qual podemos dizer que tudo parece correr ao sabor dos ventos. Folhas secas e neve acumulam-se em montículos, conforme as variações dos ventos. É também assim que, em certos momentos da história, os espíritos são impelidos pelos ventos mais opostos de doutrinas e de teorias, faltando-lhes quaisquer apoios pelos quais possam avaliar o que está a acontecer-lhes. Professor, comente. Então, Frei, logo quando eu estava lendo esse trecho aqui, não teve como eu não lembrar
do discurso memorável do Papa Bento XVI, em 18 de abril de 2005, na missa Pro Eligendo Romano Pontifice, em que ele fala sobre a grande questão da ditadura do relativismo. Eu até tomei por nota um trecho desse discurso dele, que está disponível na internet, né, no site do Vaticano e também em vários outros lugares. É um pouquinho extenso, mas eu acho que é interessante para ilustrar exatamente isso que o Dom Fulton Sheen, em 1956, que a obra foi publicada, para depois, em 2005, o Papa Bento XVI ter falado sobre isso. Professor, antes do senhor ler isso ali, antes do Papa Bento XVI, antes do senhor ler esse texto aí, eu vou ler Gálatas. Por favor. Gálatas 1, capítulo 1, versículos 6 a 9. Olhe só o que São Paulo diz. Eu tenho aqui a tradução da Bíblia Ave Maria. Gálatas 1, capítulo 1, versículos 6 a 9. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Nossa, São Paulo usa duas expressões fortes que depois a igreja no decorrer do século sempre usou. Primeiro, anátema, depois excomungado. Daqueles que oscilam, daqueles que vacilam, daqueles que são instáveis e buscam ao sabor dos ventos, ao sabor das novidades, coisas que não são nossas. Não é nosso, para que eu vou procurar? Se eu tenho Cristo, se eu sou templo do Espírito Santo, por que eu vou procurar? Mas agora eu permito, por favor, leia esse texto do Bento XVI, porque com certeza vai um pouco nesse caminho, principalmente quando ele fala a respeito do relativismo, onde tudo fica relativo, até a própria experiência religiosa. Qualquer um faz o seu tipo de experiência. E nós temos tantos tipos de experiências que, na prática, fazem mal. Eu não imaginei que o senhor ia buscar São Paulo, né? Como nós já falamos várias vezes, nada aqui é programado, né? Nós chegamos aqui, cada um com o seu estudo, e depois nós vamos vendo como que o Espírito Santo nos direciona. Mas agora que o senhor estava lendo ali sobre São Paulo, me fez lembrar também a questão dos sofistas, porque muitos séculos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, os sofistas já defendiam essa ideia da relativização das coisas. Seja a relativização do saber, do conhecer, da forma de se expressar e, sobretudo, a relativização da verdade, que é o grande tema em questão, certo? Mas já que o Frei tocou nesse ponto, depois eu volto a falar sobre essa questão podemos voltar a falar essa questão sobre os sofistas. Mas nesse sermão do Papa Bento XVI, do ano de 2005, ele vai recordar o seguinte. Eu peço até desculpas que vai ser um pouquinho longo, porque depois tem um outro comentário em cima desse texto que eu achei interessantíssimo para trazer aqui para nós. Então o Papa disse assim: quantos ventos e doutrinas conhecemos nesses últimos decênios? Quantas correntes ideológicas, quantas modas de pensamento? A pequena barca do pensamento de muitos cristãos foi muitas vezes agitada por essas ondas, lançada de um extremo ao outro. De um lado, do marxismo ao liberalismo, até a libertinagem. Depois, a um coletivismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo e por aí adiante. Claro, são todos termos que, até para as pessoas que estão nos assistindo, são termos filosóficos que cada um deles carrega em si um conteúdo bem denso, que
seria interessante se procurassem. Só a título de curiosidade, por exemplo, quando ele fala aqui de sincretismo, a imagem mais tranquila que a gente pode ter do sincretismo é uma colcha de retalhos. Quer dizer, você junta coisas totalmente diferentes num lugar só. Então vira uma salada, vira uma bagunça, vira uma confusão. Essa é a ideia, muitas vezes, do sincretismo religioso no qual nós vivemos hoje, que o Frei tem muito mais propriedade para falar do que eu, né? Cada dia surgem novas seitas e realiza-se quanto diz São Paulo acerca do engano dos homens da astúcia, que tendem a levar ao erro. Que era o que o senhor queria lembrar antes do início do nosso podcast. Efésios 4,14. Efésios 4,14. Então, acerca do engano dos homens da astúcia que tendem a levar ao erro. Hoje, ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo. Enquanto o relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de doutrina, olha, a impressão que dá é que o Papa Bento XVI estava relendo esse primeiro parágrafo aqui do Fulton Sheen. Aparece como uma única atitude à altura dos tempos modernos. Assim, vai se construindo uma ditadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades. Essa expressão final aqui é de extrema importância. A última medida é apenas o próprio eu, o meu eu e as minhas vontades. Quando eu comentei antes sobre os sofistas, um dos sofistas mais eminentes, Protágoras, ele usava essa expressão já séculos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Só que a gente tem que entender essa palavra homem diferente do contexto dado por Sócrates. Quando Sócrates falava o homem, ele estava falando de um universal, como seria hoje a humanidade, um conceito geral. Quando os sofistas usam a palavra homem, é o indivíduo, independentemente do seu sexo. Sou eu que sou a medida de todas as coisas. É o Natan que é a medida de todas as coisas. É a Heloísa que é a medida de todas as coisas. O Tiago é o Frei. Quer dizer, nós teríamos aqui 5 verdades. Qual é a correta? Nenhuma, porque todas são verdade de acordo com o princípio do relativismo. Não há uma verdade. Há apenas o critério da opinião. E, se o Frei me permite me estender um pouquinho mais, eu fui buscar num autor, Monsenhor Emílio Silva de Castro, esse livro aqui, Filosofias da Hora e Filosofia Perene. O autor, eu vou usá-lo hoje na fala aqui algumas vezes. Ele vai ilustrar para nós isso que o Papa Bento XVI falou. Esse livro aqui, para encontrá-lo provavelmente só nos sebos, mas ele tem digitalizado na internet. Então, lá na página 40, o autor vai dizer o seguinte, para nós termos uma ideia da anarquia de sistemas de pensamentos reinantes. Não se assuste com o que eu vou ler agora. De um modo ou de outro, mencionamos as seguintes tendências no pensamento atual: idealismo, atualismo, personalismo, realismo, neorrealismo, realismo crítico, filosofia realista, imanentismo, neutralismo, evolucionismo, emergentismo, pragmatismo, intelectualismo, operacionismo, intuicionismo, e vai mais uns quantos ismos aqui para baixo, certo? Misericórdia. Não, é terrível. Sopa de Isso letrinhas, uma né? sopa de letrinhas. Cada um desses é um sistema de pensamento, certo? E o autor ainda vai falar assim, ó, e ainda podemos, eu não li todas. Graças a Deus. Ainda nós temos behaviorismo, convencionalismo, empiriocriticismo, espiritualismo, fenomenismo, por aí vai. E isso sem falar, certo, de outros conceitos que nós às vezes ouvimos do nosso dia a dia. Por exemplo, dogmatismo, dualismo, ceticismo, humanismo, individualismo e por aí vai. Então, o que nós percebemos aqui?
Quando o Papa levanta essa questão, ventos de doutrinas estranhas, ou quando Dolph Fulton-Sheen fala de ventos mais opostos de doutrinas e de teorias, então nós percebemos que nós estamos sendo bombardeados cotidianamente por uma numerosa quantidade de ideias, de doutrinas, que relativizam tudo. A grande pergunta que o Frei colocou antes ali, a grande questão é, se nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, por que isso nos afeta tanto? Eu acho que a resposta já está no título do capítulo. Instabilidade. Exatamente. Seja ela, acredito que seja ela emocional ou espiritual, né? Porque muita gente hoje tem um pensamento diferente. Eu não penso igual a você para qualquer coisa que a gente vai fazer. Vai haver divergências, claro, vamos isso é concordar em normal, algumas coisas, mas certo? sempre de uma maneira individual. Então, a partir do momento que você sai um pouco da tua zona de conforto, você vai se deparar com alguma coisa, alguma ideia que é nova para você, que outra pessoa criou ou outra pessoa segue. Então, a partir do momento que você começa a observar aquela pessoa, você começa a andar junto com ela, você vai ter tendências de seguir talvez o que ela faça, tanto por influência ou por instintividade própria. Então, creio que se a gente sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a gente tem que ter em mente que a gente sabe qual é o caminho certo. Então, a gente sabe o que a gente acredita de verdade. Então, se por acaso a gente se deparar com algum pensamento diferente do nosso, a gente sabe que levamos em consideração, mas nunca deixando de acreditar naquilo que a gente sabe que é o correto. Muitas vezes, para outras pessoas que não são católicas ou que possuem outro ideal, talvez a gente não seja a melhor fonte de alguma coisa, mas acredito que o que deve reinar sempre é o respeito por tudo e por todos. Então, creio que se eu não estiver fugindo muito da linha desse aspecto, acredito que seria isso que eu entendi um pouco. Porque muito de hoje que as pessoas, acontece muito isso de trocar de religião, ou por conta disso, por exemplo, me casei com alguém que é de outra religião, alguém vai ter que ceder, né, para poder ingressar na religião do outro. Isso acontece ou por instabilidade própria ou por apenas a ideia do outro. Então, acredito que seja um pouco nessa linha, que se eu estiver correto, seja essa um pouco do que eu interpretei. Sim, mas além disso tudo que você falou, e concordo plenamente contigo, mas eu acho que o que tanto Dom Fulton-Sheen quanto o Papa Bento XVI falam um pouquinho além dessa dimensão que você colocou. Porque, veja, o que você falou é muito correto. Nós temos pontos de vista diferentes porque o nosso conhecimento, enquanto seres humanos individuais, ele é limitado. Eu não posso dizer que eu sei todas as coisas, nem você, nem o Frei, nem a Heloísa, nem o Tiago. Nenhum de nós é dono da verdade. Isso é fato. Agora, o embate de ideias, ele é saudável desde que ele se fundamente na busca individual pela verdade. Então, não é simplesmente um ceder. Não é assim o politicamente correto. Sabe, a ideia que o autor coloca aqui, que o Papa Bento XVI colocou aqui também, de um liberalismo. Então, já que nós estamos num liberalismo, então vale o que você pensa vale, o que eu penso vale, o que ela pensa vale, valem todas as opiniões. Porque a grande questão é que o próprio Platão já falava sobre isso. As opiniões, elas pertencem ao primeiro tipo, digamos assim, de... Não seria quase... É o menor dos conhecimentos. A opinião. Porque se nós lembrarmos... A doxa, exatamente, a doxa. Porque, vejam, nós temos e devemos ter opiniões sobre muitas coisas, porque cada um de nós é um universo. Isso é fato. Agora, quando nós entramos num debate, nós temos, ou numa conversa, a nossa ideia tem que ser a busca pela verdade. Então, você sai dessa mera opinião
para você buscar aquilo que se chamaria a verdade, a aletheia, né? A aletheia, a verdade. Que era a grande pergunta que Sócrates fazia, por exemplo, quando ele estava na conversa com as pessoas nas praças públicas. Quando ele pedia o que é para você a justiça? Cada um dava a sua opinião. Sim, porque cada um de nós tem uma opinião do que é a justiça, do que é a verdade, do que é o amor, do que é o bem. Sim, cada um de nós tem essa opinião porque cada um de nós tem um conhecimento limitado sobre as coisas. Mas o que Sócrates estava querendo nos buscar, e aquilo que a igreja busca de nós, é que nós saiamos dessa mera opinião e nos perguntemos, mas será que não existe uma verdade? Que é a que sustenta toda a existência. Exato, daí se encaixa no que você falou. Eu chamo a atenção, professor, na busca não somente individual, mas coletiva. Certo, claro. E outro ponto, o senhor tocou num tema que é muito espinhento hoje em dia, que é o politicamente correto. Sim. Né? Que muitas pessoas pensam que devemos respeitar a opinião um do outro, né? Alguns chamam a atenção, e eu chamo a atenção aqui. Eu respeito o seu direito a ter uma opinião. Agora, eu aceitar a sua opinião como correta é outra coisa. Exatamente. Eu não posso acolher a opinião de todos como verdadeira. Exatamente. Você tem o direito de ter uma opinião e eu vou respeitar esse direito seu de você ter uma opinião. Aí você fala a sua opinião, é horrível. É horrível. Mas eu respeito a sua liberdade, respeito o seu direito de ter, exatamente. Mas sinto muito, a sua opinião está errada. E tem que dar nome aos bois, porque a grande questão... Eu tinha um professor uma vez, o professor Luiz de Boni, uma pessoa fantástica, um grande medievalista. Rio Grande do Sul. Exatamente, professor doutor Luiz de Boni, professor fantástico. Quando ele... falava para nós, né, sobre a questão dos estudos de Santo Agostinho, de São Boaventura, de Santo Tomás, que ele é um medievalista de primeira ordem, né? Ele sempre comentava conosco a seguinte expressão: todas essas ideias que nós temos vigentes hoje em dia, que elas acham que são originais, algum grego já pensou isso há mais de 2.500 anos antes de nós, muito melhor do que nós, sabe? Então ele sempre falava isso. Quando Platão coloca o famoso mito da caverna. Explique o mito da caverna, porque muitas pessoas que nos acompanham não sabem o que é o mito da caverna do Platão. O que o Platão inventou de história a respeito da caverna, professor? Então, só primeiro entender assim, que geralmente se fala que a filosofia grega foi um rompimento do pensamento mítico. Sim, só que Platão utilizou de mitos para explicar a sua filosofia, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo usou de parábolas, para que fique mais fácil a compreensão. Então, já se deu vários tipos de interpretação para esse mito da caverna. Um que eu acho totalmente absurdo, que é a interpretação marxista, quando, na verdade, a ideia de Platão não era essa. Mas por que eu falei do mito da caverna? Depois eu vou juntar as pontas aqui. Primeiro, já que o senhor falou... Então, basicamente, o mito da caverna vai dizer assim que nós estamos presos numa caverna e dentro dessa caverna, é como se atrás dessas pessoas que estão dentro dessa caverna tivesse uma fogueira e entre a pessoa e a fogueira, um muro. Outras pessoas passam com objetos entre esse muro e a fogueira, de maneira com que as sombras são projetadas na frente das pessoas, ficam enxergando apenas as sombras. Então elas ficam discutindo entre si sobre aquela sombra que aparece ali, o que ela é? É uma pessoa? É uma jarra? É um outro artefato? Uma das pessoas que está presa, que está nessa caverna, consegue sair e vai visualizar o mundo fora da caverna. E ele enxerga o sol e vê que as coisas não são do jeito que são colocadas dentro da caverna.
Bom, essa pessoa que saiu é Sócrates. Ele volta para falar com essas pessoas outras que estão na caverna para que elas saiam dali, para que elas não fiquem ali dentro dessa caverna, porque existe um mundo lá fora, o mundo real. Elas estão presas no mundo das sombras. Elas precisam sair das sombras para ver o mundo real lá fora. Por isso que a ideia do sol como luz que ilumina todas as coisas. Só que quando ele volta, as pessoas não aceitam aquilo que ele fala e ele é morto. Então, Platão coloca toda a trajetória de vida de Sócrates, desde ali saindo da mera opinião, voltando para chamar os outros, e ele é morto, condenado à morte. Então, a interpretação já que foi dada, algumas interpretações foram dadas, é que essas pessoas que estavam lá, elas estavam presas por sistemas ideológicos, materialistas, estavam presas, precisavam de uma libertação, quando, na verdade, Platão fala, sim, essas pessoas estão presas. Essas pessoas precisam de uma libertação. Só que essas pessoas estavam algemadas dentro dessa caverna, mas não por algemas físicas. As algemas das pessoas que estão dentro da caverna são os seus próprios vícios. Então, o que nos impede, na maioria das vezes, de pensar? Os nossos vícios. Os nossos vícios, vícios de pensamento, erros na forma de compreensão das coisas, um hedonismo que às vezes eu não quero pensar de uma forma correta, porque senão eu tenho que abandonar aquele meu vício. Então, Platão coloca as pessoas que estão dentro da caverna, ou seja, todos nós estamos dentro da caverna quando nós somos guiados pelos nossos vícios, quando nós estamos presos aos nossos vícios. Quando nós deixamos os nossos vícios e vamos e buscamos sair da caverna dos nossos erros, nós chegamos a uma vida virtuosa, porque nós teremos o sol da justiça, que é o bem, que ilumina todas as coisas. Por que a filosofia grega ela se encaixou como uma luva no pensamento cristão? Porque é muito fácil a gente entender agora, não é, que os vícios são os nossos pecados, o grande sol da justiça é nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles que saem, que visualizaram a luz da verdade e que voltam para a caverna para tirar os escravizados pelo pecado, são os sacerdotes, são os religiosos, aqueles que sacrificam a sua vida para descer até as profundezas de onde nós estamos mergulhados no pecado, e eles dão a sua vida para que nós saiamos do pecado. Então, o sol da justiça é nosso Senhor, aquele que volta, que se sacrifica para tirar as pessoas dos vícios, são os sacerdotes, e aqueles onde as pessoas devem se exemplificar, né, para sair da vida de erro, são os santos. Então, a explicação seria... Claro, Platão nunca poderia chegar nessa explicação, porque a ideia... nessa compreensão, porque Platão viveu muitos anos antes de Nosso Senhor. Mas Platão também falava assim, nós podemos chegar até esse máximo de ideias, porque nós não temos um Deus que nos diga qual é o correto. Quando Nosso Senhor vem, ele diz, agora eu vou esclarecer tudo isso para vocês. Por isso que a filosofia grega, ela encaixou como uma luva, como eu disse, no cristianismo. Então, a ideia da caverna, dos vícios, ela vem de encontro ao que você falou antes ali. Nós temos opiniões diferentes sobre as coisas, sim, mas muitas vezes as nossas opiniões são motivadas pelos nossos vícios, pelos nossos desejos ocultos, pelo nosso desejo de querer ser, às vezes, mais do que os outros. Então, qual deve ser a nossa atitude? Não nos abrir para qualquer opinião, como o Frei falou, acolher qualquer opinião como sendo verdadeira. Não, nós temos que nos abrir para aquela que é a verdade com V maiúsculo, que é Nosso Senhor. E Nosso Senhor se intitulou como verdade. Eu sou a verdade. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é a sabedoria de Nosso Senhor. Edith Stein, também conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz, ela tem uma frase, professor, que é muito bonita. Ela diz, todos aqueles que buscam a verdade, quer queiram ou não queiram, estão procurando a Deus. Certeza. Mais cedo ou mais tarde acabam encontrando. Certeza.
todos os que buscam a verdade vão bater na porta de Deus. Sim. E interessante, porque essas coisas agora, nós falamos a respeito das opiniões, das ideias, porque no final desse parágrafo, né, faltando-lhes, o Tolstói vai dizer assim, por mais de tudo isso que as pessoas vivem, vários tipos de ideologias e vários tipos de opiniões dominantes, né, porque tem aquelas opiniões que nós não temos, nós absorvemos de outros, mediante propaganda, inclusive. Com certeza. E aí ele diz assim, faltando-lhes quaisquer apoios pelas quais possam avaliar o que está a acontecer-lhes. E o Natan disse, o nosso apoio é a nossa experiência religiosa como católicos. A partir do Evangelho, a partir de nossa fé, observar a realidade. E esse exercício nós não estamos fazendo mais direito. Com certeza. O que, digamos assim, o que nós podemos fazer é, mais uma vez, sempre perguntar, como cristão católico, como devo agir em tal situação? O senhor tocou num ponto, eu já comentei isso nos nossos últimos encontros, que embora nós nunca planejemos nada, eu só consigo enxergar a mão do Espírito Santo aqui, porque... Verdade, povo, nós não planejamos. Não é nada escrito. Bravos com a gente, ou comentam, não combinamos nada. Eu e o professor falamos, mas a gente não planeja nada antes. Nada. Eu achei muito interessante isso que o senhor comentou agora, que me fez lembrar de um dos cursos ou de uma das homilias, não recordo agora, do Padre Paulo Ricardo. Que o Padre Paulo Ricardo, ele fala assim, nós católicos, não temos que buscar pensamentos originais. Nós temos que buscar nos exemplos dos santos como viver. Isso é fato. Nós queremos buscar nesses outros ventos de doutrinas, nessas outras teorias, como se elas fossem nos trazer uma resposta, como o senhor leu ali na passagem dos Santos Evangelhos, ainda que um anjo venha dizer alguma outra coisa, ainda que um outro tipo de evangelho, seja anátema. Porque isso não é um fundamental... Veja, é um fundamentalismo de que forma? Na busca pela verdade. Tem uma frase que eu acho que é usada até em para-choque de caminhão, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa fala é do livro, da obra Alice no País das Maravilhas. Ela está caminhando e, de repente, o caminho dela se viram dois, né? É uma bifurcação, né? Ela não sabe para onde ir. Aí o gato aparece, aquele gato que eu acho estranho. Né? É o diabo? Aquele gato é muito estranho. Mas tá, vamos entrar no pormenor. Gosto muito dessa obra. Ela traz certas coisas assim interessantes que dá para trabalhar em cima. E um desses pontos é essa frase aí, muito interessante. Então veja, é que eu lembro de ter lido isso no para-choque do caminhão, né? Então por isso que eu acabei citando. Então tem muito caminhoneiro que sábio, tem muito sábio. Pesquisaram na internet. Tem muito sábio. Frases para colocar. Claro. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é um tiroteio para tudo quanto é lado, é uma confusão de ideias. Qual é a grande questão que Nosso Senhor veio nos trazer? Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos dizer, apontar, olha, o caminho é por aqui, o caminho sou eu. Você não tem que procurar fora de mim, porque fora de mim vocês não vão encontrar nada. Se isso é um fundamentalismo, é do ponto de vista de um fundamentalismo fundamentalismo nesse sentido de ser as fundações onde você ergue o teu pensamento. Um edifício que não tem os fundamentos sobre a rocha, ele vai cair. Ele não vai se sustentar em pé. Então, onde é que nós devemos sustentar o nosso pensamento? Naquilo que a igreja sempre disse, que é a tradição, não é? As Santas Escrituras, a tradição e o magistério. E o melhor exemplo que nós temos de formas de vida são os santos. Os santos são luminares que Deus colocou na vida da igreja para servirem de exemplos para os outros.
Por que aparecem tantos ventos de doutrinas aqui, de teorias? Porque se eu sou a medida de todas as coisas, eu não vou querer me guiar pelo teu pensamento. Eu vou querer ser único. Então, como a gente usa aqui a expressão, a última bolachinha do pacote, né? Eu vou querer ser a fonte da sabedoria. Quando a igreja sempre nos fala o contrário. Não, você não precisa ter pensamentos originais. Não é isso. Você tem que se espelhar na vida dos santos, porque os santos são nossos amigos. Eles são modelos que Deus coloca para nós. Porque você vai dizer assim, mas e se eu não quero segui-los? Aí você vai perceber que esses ventos de doutrinas opostas já influenciaram tanto a tua vida que você já não vai saber para onde vai correr. Exatamente. Eu disse que esse capítulo era breve, mas olha só, primeiro parágrafo e já deu isso. Imagina o que vem pela frente. E diz, continua o venerável Futoxin. Uns chamam-lhes às vezes sorte, outros dão-lhes um nome de destino. Seja, porém, qual for a designação que lhe deem, é, afinal, o abandono às forças exteriores, passividade e falta de resistência às vagas que sacodem o navio ao seu sabor. Encontramos disto na Europa, onde há quem diga, construir uma casa? Para quê? Outra guerra venha destruí-la. E também o encontramos na América, entre aqueles que recusam examinar a causa das nossas tribulações. O interessante disso, Frei, como eu sou professor, eu escuto isso diariamente dos alunos. Professor, tem que vir, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, para que eu vou ficar estudando essas coisas? Sabe, uma deturpação daquela... Tudo bem, nenhum de nós sabe se estará vivo amanhã. Nenhum de nós tem certeza do que vai acontecer daqui 5, 10, 15 minutos, daqui 1 hora. Mas você cair nessa passividade e falta de resistência intelectual e moral, sobretudo, vai te levar para esse pessimismo que nós estamos percebendo nos nossos dias, sobretudo numa parcela assim até considerável dos nossos jovens. Infelizmente. Claro que eu tenho percebido também uma reação, e um exemplo disso são vocês que estão aqui. Porque pode parecer uma situação pequena, mas quando você percebe que um jovem se debruça sobre os evangelhos, que ele oferece o seu tempo, que é o que nós temos de mais precioso, é o nosso tempo. Porque é aquilo que nos foi dado para a nossa santificação. Quando um jovem dedica o seu tempo para a igreja, para a evangelização, para o estudo da Sagrada Escritura, para o estudo da obra de um santo, ele está fazendo aquilo que é próprio da eternidade, que é elevar-se meramente do material para o espiritual. A matéria, ela é importante? Sim, a matéria, ela é importante, porque São Boaventura, no início do itinerário Mente para Deus, ele vai usar uma expressão bem interessante, ele vai dizer assim que o mundo sensível é uma escada pelo qual nós nos elevamos até o Criador. Então, o mundo sensível, as coisas as criaturas que Deus Nosso Senhor colocou nesse mundo, elas têm que servir para nós como degraus que nos impulsionam para Deus. Se eu não me engano, ele fala também em Futoxin, mais para frente ali, sobre o andaime. Exatamente. Exato. Isso é fato. Continuemos então. A grande diferença que existe entre uma civilização cristã ou moral e a nossa civilização pós-cristã é essa. Veja, ele já está falando de civilização pós-cristã. Frei, antes do senhor continuar, por favor, veja, cristã ou moral, ele coloca essas duas palavras, e a nossa pós-cristã, ele nem precisou falar amoral. Veja, ele não falou, mas está aqui. Você percebe isso. Entre linhas. Está nas entrelinhas. Agora, interessante, professor, ele já usa a expressão civilização pós-cristã, isso em 1940, 1950. Exatamente.
E se ele usou é porque lá naquele tempo também já existia. Já dava os sinais de Sodoma e Gomorra, né? Babilônia já estava acontecendo, né? Exatamente. Justamente por causa das grandes guerras também, né? Porque a grande depressão, não só questão econômica, mas aquilo que sobreveio às pessoas no período pós-guerra foi justamente essa ideia aqui que ele falou nos parágrafos anteriores. Bom, se pode ser que venha uma nova guerra e nós vamos todos morrer, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar a vida do jeito que ela está aqui. Então você acaba conduzindo toda a sociedade para aquilo que ele usou uma expressão antes ali, que o Papa utilizou ali, de uma libertinagem. Onde você não tem mais uma questão moral, um núcleo, um ponto de vista moral que te norteie, porque tudo é permitido. Chega a virar uma anarquia. Mas o objetivo é esse. Uhum. Entende? O objetivo é esse. Porque a anarquia é a ausência total de qualquer tipo de doutrina. Mas, na verdade, o próprio conceito de anarquia, ele acaba voltando para um tipo mesmo que seja um conceito de anarquia, a falta de doutrina, ela acaba se tornando uma doutrina pelo que... Exatamente. A própria expressão ditadura do relativismo, ela em si, na gênese das suas palavras, ela é contraditória. Porque se ela é ditadura, ela não pode ser relativa. Mas, veja, tem até um meme na internet... os memes, eles são charges, às vezes, que nos explicam muitas coisas, né? Exato. Como é que é a frase, assim? Eu não acredito em nenhuma verdade absoluta. Aí alguém pergunta, isso que você está dizendo é uma verdade absoluta? A pessoa responde, absolutamente. Tá vendo aí? Isso é sabedoria popular. Viu? Exato. Quando o senhor está lendo aqui, Frei, me fez pensar numa passagem de São Lucas, 18:8. Já quando o senhor leu ali uma civilização cristã ou moral e a nossa pós-cristã. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Isso é forte. Isso é muito forte. Às vezes a gente nem pensa assim, ou não entende a profundidade que ele fala isso, né? Fé e fidelidade a ele, né? Como que essa passagem, muitas vezes, ela é deixada de lado. Muitas vezes essa passagem é deixada de lado. Essa passagem de São Lucas, né? E ele pergunta para mim, para todos nós, para a igreja, para os nossos pastores, exato, o povo de Deus, será que eu vou encontrar fé? Isso será que ele vai encontrar alguém que confia nele? Isso acaba se tornando até um puxão de orelha, né? Com certeza. Porque nesse mundo que hoje em dia é cheio de instabilidade, a gente tem que ter a certeza de que a gente tem fé. Exato. Tem que ter uma... Interessante, a mesma pessoa... Vou citar Edith Stein porque eu gosto muito dessa autora, inclusive foi meu trabalho de conclusão de curso de filosofia foi nela, Antropologia, Edith Stein, e ela cita Santo Agostinho, falando de Santo Agostinho, e que o mundo precisa de pessoas firmes, porque existem muitas pessoas enfermas. Ela remete a Santo Agostinho, que explica que enfermo é quem não é firme. Exato. Né? Quem precisa ficar deitado, precisa estar na cama, né? E o mundo está cheio de pessoas que não têm firmeza, não conseguem caminhar, não conseguem andar, espiritualmente falando, não conseguem ir adiante na sua vida. E aí Edith Stein diz, então, que nós sejamos essas pessoas firmes, que tem um sustentáculo, né? Que tem uma sustentação, melhor dizendo, e em cima, que tenhamos assim a pedra angular, que é próprio Cristo, para sermos segurança para aqueles que estão vacilando. E isso faz muita falta. Muitas vezes dentro de casa. Quantas vezes, às vezes, assim, a gente encontra algumas pessoas assim, Frei, eu por dentro eu estou chorando muito, eu por dentro eu estou passando por muita angústia, mas por fora eu tenho que mostrar força, eu tenho que ser força para a minha família. Não, você é forte. Exatamente. Reze. Peça força a Deus e Ele vai te ajudar, sim, com certeza. E tu vai conseguir levar a cruz e mais, você vai ajudar os outros
a buscar um caminho seguro. Me permita voltar, Frei, um pouquinho, antes de nós continuarmos, né? Veja, a falta, no segundo parágrafo, falta de resistência às vagas que sacodem o navio a seu sabor. A Igreja Católica, a nossa Santa Igreja, sempre foi comparada, a barca de São Pedro, né? A barca. Sempre foi comparada a uma barca, que navegando nesse mundo, ela é sacudida de um lado para o outro por esses ventos de doutrina. Nos Santos Evangelhos, eu não vou lembrar a passagem, mas tem um momento em que Nosso Senhor está dormindo na barca de São Pedro, que a barca de São Pedro é sempre o símbolo da igreja, né, Frei? Então, Nosso Senhor está lá dormindo, né, no cantinho lá do barco de São Pedro, e ventos fortes, impetuosos, né, sacodem a barca de tudo quanto é lado, né? E os apóstolos vão lá e chamam, Senhor, acorde, ó, não está vendo aqui que nós vamos afundar? E Nosso Senhor olha para eles e fala, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Então, esses ventos de doutrina, essas vagas, essas ondas que sacodem a igreja, sempre ocorreram. E sempre vão ocorrer. Nosso Senhor, se eu não me engano, num dos Santos Evangelhos, ele fala, no mundo tereis tribulações. Mas coragem, eu venci o mundo. Exato. Ele é a referência. Exatamente. Exatamente. Eu acompanhei, Frei, eu não vou citar o nome, mas eu sei que a pessoa, quando assistir isso, ela vai saber que eu estou falando dela. Mas eu acompanhei um processo de conversão pessoal de um amigo meu durante 20 anos. 20 anos. Eu vi essa pessoa sair de vários ventos de doutrinas, de várias... experiências religiosas. Várias. Não, até que experiências religiosas não, mas experiências Ideias. intelectuais, Sim. sabe? Mas essa pessoa... O que também é perigoso. Exatamente. Mas essa pessoa sempre me chamou a atenção porque ela sempre foi de uma honestidade intelectual extrema. Buscava a verdade. Sempre. Foi o que o senhor falou antes. Então, eu tive Deus me deu essa graça de ver essa pessoa sendo literalmente espremida por um desejo real e verdadeiro de achar Nosso Senhor Jesus Cristo. E há pouco tempo eu vi isso acontecer. E foi uma conversão, assim, muito sofrida, muito profunda, porque essa pessoa realmente, como o senhor falou, ela realmente buscou um encontro intelectual com o nosso Senhor Jesus Cristo vivo. E ele conseguiu. Isso não quer dizer que ele hoje, assim, não tem mais nenhuma dúvida, que vive no paraíso. Não, de jeito nenhum. Mas você percebe, assim, que a mudança que teve na vida dessa pessoa, sabe, ele sempre foi um exemplo para mim de um grande intelectual. Mas hoje mais ainda, porque ver uma pessoa com a profundidade intelectual que ele tem se converter, volta naquilo que Santo Agostinho sempre falou, né? Mas se ele conseguiu, qualquer um com honestidade intelectual consegue. Consegue. Exato. Basta a graça, basta se abrir a graça de Nosso Senhor. Exato. E continuemos então, que profundo esse momento de reflexão. A grande diferença que existe entre uma civilização cristã ou moral e a nossa civilização pós-cristã é esta. Na primeira, encarava-se o mundo como um andaime, por meio do qual as almas ascendiam até o reino dos céus. Quando a última alma tivesse chegado lá em cima, o andaime seria demolido e queimado no fogo ardente. Não por ser insignificante, mas sim porque realizara sua tarefa de nos conduzir de novo até Deus. Isso significava que havia sempre um conjunto de valores e uma soma de critérios pelos quais as ações do mundo político, social e econômico podiam ser julgados em qualquer momento. Estas medidas não dependiam do mundo em que nos movíamos. Tal como a fita métrica nada tem a ver com o tecido. Todos podiam saber se realmente progrediam ou não, pois havia sempre um ponto fixo de chegada.
E aqui entra exatamente a questão me faz pensar no povo hebreu, quando estava vagando, né, pelo deserto antes de chegar na Terra Prometida. Quantos erros, quantos Quantos ventos de doutrinas, quantas vagas batendo. E lembrando da história do povo hebreu, ela exemplifica a história da nossa igreja. Porque Nosso Senhor quis que aquele povo escolhido servisse de fundamento para nós. E o povo hebreu, Deus Nosso Senhor sempre prometeu para o povo hebreu: se vocês forem fiéis a mim, se vocês me renderem um culto verdadeiro e do coração, eu sempre vou protegê-los. Mas todas as vezes que vocês voltarem as costas para mim, eu vou afastar a minha presença. E se eu afastar a minha presença, que nós entendemos como um castigo, né? Mas Deus Nosso Senhor diz: bom, se vocês não querem que eu reine, o inimigo vai reinar. Então tá bom, vocês não querem que eu reine? Então quem vai reinar é a confusão, é o caos. Então, todas as vezes que é da história do povo hebreu, que o povo hebreu foi fiel à promessa, Deus esteve como uma coluna ardente de fogo na frente deles, para iluminar o caminho, e atrás deles para protegê-los dos inimigos. E quando o povo hebreu foi infiel, Deus falou: então tá bom, então vocês vão ser entregues aos conquistadores, vocês vão ser escravos. Se nós fizermos uma analogia hoje, se eu não me engano, o Papa Pio XII escreveu isso ou falou isso na década de 40 ou década de 50. Agora eu lembrei da passagem, mas não da data correta. Que foi mais ou menos na época que Dom Fulton Sheen escreveu esse livro. O Papa Pio XII disse: olha só, há 500 anos a igreja vem sendo sacudida, sobretudo depois do Renascimento. A igreja foi sendo sacudida, martelada com tudo quanto é tipo de revolução. Primeiro expulsam Deus, depois a igreja, depois Cristo, depois se diz que Deus morreu. Como é que vocês querem que o mundo fique andando corretamente, se vocês viraram ele de ponta cabeça? É impossível. Estão fazendo uma nova Torre de Babel. Só que ao invés de alcançar os céus, no sentido de atingir a divindade pela própria força, a atual Torre de Babel é para chegar ao super-humano. E não vão encontrar o super-humano. Jamais. Porque o verdadeiro super-humano, se for buscar apenas no humano, não vai dar em nada. Agora, se o homem buscar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aí sim, ele vai encontrar o homem sobrenatural. Exato. Isso que o senhor falou, Frei, é totalmente ao contrário daquilo que nos é ensinado. Que nós temos que ser originais, que nós temos que ser... a nossa ideia tem que valer, voltando ao que estava falando antes dos próprios sofistas. O que Nosso Senhor pede? Ele pede que nós o imitemos. Tem aquela obra famosíssima, que é uma das mais belas já escritas, né? A Imitação de Cristo. Como que nós temos que imitar Cristo? Fazendo a vontade do Pai. Não a minha vontade, mas, Pai, que seja feita a tua. Isso não quer dizer que seja fácil. Porque não é fácil. Porque a nossa natureza humana, depois do pecado original, ela é inclinada para a rebeldia. Nós repetimos o pecado de Lúcifer quando nós nos revoltamos contra Deus. O grande pecado de Lúcifer é dizer: não servirei, eu não aceito o plano divino. E nós repetimos isso. Não, eu não vou fazer isso aí. Por quê? Porque eu sou mais do que isso. A igreja está ultrapassada, os mandamentos estão ultrapassados. Hoje nós sabemos muito mais do que os hebreus sabiam, do que quando Deus mandou os mandamentos. Muitas vezes nós falamos isso. Então, é um rebaixar-se
eu enxergo isso não como um rebaixar-se, mas como uma prova de fé, que isso foi pedido para os anjos e isso foi pedido para os nossos pais, Adão e Eva. Isso é pedido? Para nós. Que foi o que o Natan falou antes ali, quando ele fez aquela conversa, mas será, quando a fala dele, mas será que não é um puxão de orelha isso para nós? Mas claro que é. Será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Exato. Você que se diz católico, será que se Nosso Senhor voltasse hoje e sentasse na tua frente, será que eu, Ricardo, teria coragem de olhar nos olhos dele e dizer assim, eu sou católico, eu sigo aquilo que o Senhor fez? Ele ia dizer, mas você segue mesmo? Tem certeza? É por isso que a igreja sempre nos coloca que no final do dia nós façamos um exame de consciência para saber se nós realmente fomos fiéis ao plano que Nosso Senhor colocou para nós. Muito bem. E continuemos. Na nossa civilização contemporânea, não há pontos fixos. Estes tornaram-se mutáveis e a essa incessante mutação dá-se o nome de progresso. É como jogar a bola ao cesto, com este a mudar constantemente de lugar. A mira do jogador será, em determinada ocasião, impelir a bola para dentro do cesto. Dali a instante será acertar o árbitro e logo a seguir será atingir um cesto que muda de lugar, à semelhança de um brinquedo mecânico em que um coelho é perseguido por um cão. Ninguém parece estar seguro do objetivo da vida, e daí resulta o desânimo, isto é, sem alma, sem ânima, o desânimo de muita gente, pois toda a viagem perde o seu interesse, a não ser que tenha um destino. Belíssimo. Eu vou pôr essa frase aqui no meu WhatsApp, status do WhatsApp. Eu gostei muito. Toda viagem perde o seu interesse, a não ser que tenha um destino. E isso causa angústia. Acordar, para muitas pessoas hoje, é angustiante porque ela não tem um destino. Ela não quer levantar porque ela não tem um foco, ela não tem o porquê levantar. O que alguns especialistas na área da psique, alguns psicólogos falam, pessoas que não têm projeto de vida. A vida não brilha mais, não ilumina. Não há por que levantar da cama, quer ficar deitado até, sei lá, definhar. Exato. Isso não gente velhas, idosas. Não, de todas as idades. De todas as idades. E aí o senhor falou uma coisa que muitas pessoas dizem, é um erro, de que nós sabemos mais do que os antigos. Pode ser em acúmulo de informação. Você tem acesso a mais informação. Agora, sabedoria é outra coisa. E isso eu acho bonito em algumas culturas, de que mesmo que a pessoa faz um doutorado, quando ela vê um idoso, ela o trata com muito respeito, porque o idoso está há mais tempo caminhando aqui na Terra do que você. Exato. Isso é ser sábio. Exato. Frei, disso que o senhor falou, essa frase, bom, esse parágrafo inteiro aqui é fantástico. Ninguém parece estar seguro do objetivo da vida e daí resulta o desânimo de muita gente. Nesse livro que eu comentei com o senhor ali, do padre Emílio Silva de Castro... Pode fazer a propaganda dele, mostra a capinha ali, tá? A capinha, se você não sei ficou interessado... Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui, que daí ele... Se você ficou interessado, é um livro antigo, pode fazer propaganda. 1990, não é tão antigo, não. Então não diz a editora, porque senão nós estamos, né? Não, mas é propaganda da editora. Procure aí, Emílio Silva de Castro. Isso, Filosofias da Hora e Filosofia Perene. Mas primeiro leia Fultoshin. Primeiro Fultoshin. Na página 120 desse livro, Frei, esse autor, o padre Emílio, ele vai dizer assim, e essa frase, ela é, para mim, espetacular. Qual é, pois, a causa da atual angústia da humanidade? Eis-nos já na presença da teologia, tocando com as nossas mãos o problema da divindade. A gravíssima enfermidade de que adoece o mundo moderno é a perda,
O abandono da fé católica é a ausência de Deus. Um dia, Nietzsche lançou aquele grito insensato e satânico: Deus morreu, viva o super-homem, que o senhor comentou antes. E escreveu logo as páginas mais explosivas, pessimistas e destrutoras de todo valor que o mundo ainda tenha lido. Viveu no desespero e acabou no manicômio. O mundo moderno foi gradualmente se afastando de Deus e, na mesma medida, foi se tornando violento e triste. Porque ele perdeu a sua chegada. Ele perdeu o seu... A viagem perdeu o sentido. Começou por isolar Deus e a razão. Prosseguiu exaltando as prerrogativas da razão, mesmo acima das verdades reveladas, e negando ou pondo em dúvida a religião cristã e até o próprio Cristo. Desse modo, privado de Deus, despojado de suas crenças, nas quais outrora descansou tranquilo, o homem sentiu um tremendo abalo em todo o seu ser. Secaram-lhe a fonte de consolação, que é a esperança cristã, e o que lhe sucedeu foi o desespero. Muito bom, muito bom. Meus caros, continuemos, porque agora nós vamos entrar mais a fundo em alguns pontos. Se você tem o livro na página 20. A impressão de instabilidade é caracterizada pela fatuidade de se julgar que o mundo existe apenas para si próprio, tal como se a lâmpada elétrica não tivesse outra explicação senão a de ser lâmpada, como se Edison a não tivesse inventado, ou que a explicação de um poema reside na métrica somente, ou que as cores são suficientes para explicar um quadro. Seria o naturalismo, pura e simplesmente, como se a natureza se explicasse a ela mesma, como se a finalidade das coisas fossem elas mesmas. Qual é a finalidade desse microfone que eu estou usando aqui? É ir além dele. Ele serve como um meio. A finalidade da coisa está sempre fora dela. Portanto, a finalidade da nossa vida não pode estar na nossa vida. Porque se ela estivesse apenas na nossa vida, não haveria angústia no ser humano. Então, basicamente, tudo depende pelo valor e pelo significado que você dá a essas coisas? Não, porque daí nós acabaríamos caindo no início do texto aqui que nós lemos. Porque se for um mero subjetivismo, vai depender de como que eu entendo, como que você entende. Entendeu? Então, a questão é que a explicação última da nossa vida não está na nossa vida, mas na vida além. Então, não é o valor que eu dou para as coisas. Assim como, por exemplo, o sacramento, ele é eficaz por ele mesmo, independentemente se eu acredito nele ou não. Claro, eu não vou colher as graças daquele sacramento que eu recebi, mas o sacramento, a eficácia do sacramento se dá por ele mesmo, acreditando nele ou não. Não é? Como é que é a expressão agora que me fugiu? Ex opere operato. Então, a eficácia do sacramento se dá por ele mesmo, ex opere operato. A eficácia das coisas se dá por elas mesmas, independentemente se eu acredito nisso ou não. A verdade não depende de mim. A verdade, ela existe e eu tenho que descobri-la. Eu tenho que me inclinar para buscar a verdade. Veja, o processo de busca da verdade é uma inclinação nossa para as coisas. Então, eu tenho que sair da minha ideia, do meu conceito, daquilo que eu acho que é correto, abandoná-lo por um período e mergulhar para ver se aquilo que eu penso sobre as coisas, de fato, responde sobre elas. Isso se chama o realismo, que é o ponto de partida de Platão, Aristóteles e de Santo Tomás.
Então, eu me inclino perante... O grande critério, Santo Tomás vai dizer, o grande critério para você saber se o teu pensamento é correto ou não é confrontá-lo com o real. Se você, confrontando o teu pensamento com o real, você perceber que tem alguma coisa errada, mude o teu pensamento. Santo Tomás utilizava essa expressão, inclusive, na teologia. Ele dizia assim, quando você vai ler a Sagrada Escritura, aquilo que você lê na Sagrada Escritura contradiz o que você pensa, mude o teu pensamento. Porque a Sagrada Escritura é uma verdade revelada. Deus não vai mentir. Então, se você está entendendo errado, a culpa é tua, por causa dos teus vícios de pensamento, por causa dos teus pecados. Quanto interesse humano em manipular as Sagradas Escrituras. A gente teria que ler mais as Sagradas Escrituras com temor e tremor e toda veneração. Uhum. Continuemos. Este desejo de se sentir arrastado na corrente da natureza, sem destino, sem objetivo, sem motivo, levou Chesterton a comentar lacônica e sarcasticamente: eu só queria ser um molusco do mar para que não pudesse cair pela escada abaixo. Seria levado pelas ondas do jeito que elas vão. Uma das incongruências que resultaram de nos deixarmos levar ao sabor da corrente consiste em que não há ponto de referência para se saber onde se está e para onde se caminha. Pensa na angústia, né? Pensa na angústia da Alice quando o gato disse para ela, mas para quem não sabe onde tem que ir, qualquer caminho serve. Eu acabei levando, quando o senhor comentou ali, até levei uma boa reprimenda, sem que o senhor soubesse. Eu preciso ler Alice no País das Maravilhas, porque eu não sabia que esse trecho era desse livro. Foi bom, porque você precisa também ler mais a literatura, né? Eu, no caso, né? Faz bem. Faz bem, claro. Mas isso é angustiante. Quando eu não tenho um ponto de referência, o que na infância, geralmente, o nosso ponto de referência é o pai, a mãe, são aqueles que são imediatos a nós, né? Depois, na adolescência, a gente quer romper com isso e acaba se buscando ponto de referência nas amizades. O Natan falou muito bem, às vezes os amigos vão influenciar no modo como eu tenho minha opinião, sem passar por um crivo de reflexão. Isso é normal entre os jovens, entre os adolescentes. Eu assumo aquilo em que o grupo dita para não ser excluído do grupo. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Exato. Inclusive para vícios, né? Inclusive para vícios. Eu assumo a postura de um determinado grupo, da qual eu estou ali participando. Às vezes eu sei que é errado, mas eu assumo aquilo justamente para ser aceito pelo grupo. E quantos saem daquilo que é bom e verdadeiro e caem na desgraça por entrar nesse ciclo de dependência sem passar por uma reflexão. E às vezes nem só os jovens, né, Frei? Hoje nós temos já vários exemplos, inclusive de pessoas com muito mais idade, que por causa dessa questão hoje muito difundida dos influencers, né, para lá e para cá, acabam sendo sacudidos de um lado para o outro com aquela ideia de querer sempre ser aceito, de querer sempre ser estimado, de querer ser sempre tido em alta conta. E hoje fica muito fácil de você encontrar o grupo que você quer ser inserido. Exato. Devido à própria internet, né? Com certeza. Você, eu tenho esse perfil. Não, então eu vou me encaixar naquele grupo. E, às vezes, de tanta informação que você tem sem ter aquele filtro de sabedoria para discernir sobre isso, você acaba sendo bombardeado só com aquelas informações sem ter esse sensor de analisar o todo para ver se isso realmente é verdade ou não, ou se isso condiz com a nossa crença, essa nossa fé. Tiago, perfeito. Exatamente. Isso geralmente acontece com as ideologias. Vamos falar marxismo, comunismo, quem é adepto do socialismo,
quem é adepto de vários outros ismos. Que são totalmente contrários à nossa fé. Exato. Mas assim Eles mesmo- começam a consumir só o que é deles, o que nós chamamos de autofagia. Exato. Eu só vou consumir aquilo que é próprio disso dali, vou me alimentando e não aceito qualquer coisa que venha de fora para chamar a atenção. Por exemplo, quantas pessoas que passaram a vida inteira lendo somente sobre, vamos citar Karl Marx, e aí de repente você vê chega até você a ideia, sei lá, aquele austríaco da escola austríaca de economia, como é que é o nome dele? Agora me fugiu o nome. Esqueci o nome dele. E de repente a pessoa diz, poxa, mas tem sabedoria também em outro lugar. Eu sei de quem o senhor está falando e agora não consigo lembrar o nome também. Ludwig von Mises. Esse. Ludwig von Mises, da escola austríaca de economia. Isso citando um exemplo Claro. relacionado à economia, né? Claro. Isso é geral, Aí algumas pessoas dizem, tá, mas vocês cristãos só consomem só coisa de cristão. É o que eu ia comentar. Nós consumimos coisas de cristão, mas nós estamos na cultura para ser fermento, ser sal na terra. Nós lemos Aristóteles. Nós lemos A Arte da Guerra de Sun Tzu. Desculpa se eu usei, eu não sei Também não sei o nome pronunciar. dele. Nós lemos Platão. Eles eram católicos? No entanto, nós encontramos semente da verdade neles. Provai Porque de nós tudo. acreditamos na verdade, que é Deus, que é o que sustenta toda a existência, e nós sabemos pela revelação que Deus preparou um povo e que Deus escreveu em todo o coração humano a busca pela felicidade. Que tá São os primeiros capítulos desse livro. E A busca da felicidade está em todo E tá ser na humano. primeiras palavras da metafísica de Aristóteles. Todo homem, por natureza, deseja conhecer. Exato. Mas só trazendo, Frei, uma pergunta assim. Claro que agora eu vou começar. Não significa, Sim. desculpa te cortar, Não, não. não significa que agora nós podemos ler de tudo. Não é Não, isto. Não é isto. Você tem que conhecer a verdade para poder usar para poder filtro, filtrar. Senão daqui a pouco tá todo mundo lendo, sei lá, coisas do mal, do maligno, né? Mas eu quero dizer assim, ó, Frei, essa questão de você estar inserido só num grupo, isso também, acredito, trazendo para uma realidade bem próxima, que às vezes existe bastante esse confronto até dentro das pastorais, ou não, da igreja. Por exemplo, não estou dizendo que existe, mas que existe alguma questão, por exemplo, o pessoal que é mais da renovação acaba, às vezes, criando, não um atrito, mas algum tipo de leitura e, de repente, alguém de alguma outra pastoral tem uma outra visão, alguma coisa, e acaba tendo esse embate dentro devido a esse próprio grupo que ela está inserido? Isso também acontece? Acontece. E acontece, inclusive, entre os teólogos. Muito. Na Idade Média era muito comum escolas opostas, não eram opostas, mas assim, de desenvolvimento de teologia um pouco mais diferente. Por exemplo, de um lado você tinha os dominicanos, Outros mas franciscanos. aqui do outro lado você tinha os franciscanos com Boaventura, São Boaventura, por exemplo. Né? E entravam num debate. A universidade tinha essa finalidade. Essa era a finalidade. Mas Hoje em dia, não. Você fecha o teu grupo e não conversem com eles. exato. Não há debate. Quem é Muitas teologia vezes da libertação vai consumir só teologia da libertação. Não lê nada de renovação carismática, porque lá só tem coisa que não é coisa nossa. Errado. Errado. Não é assim. Frei, mas então você está dizendo que nós temos que ler de tudo um pouco? Nós primeiro temos que ler o Evangelho. Primeiro nós temos que ter essa experiência, o encontro com Deus. Ter como óculos a verdade revelada. Aí você tem toda a história do magistério vivo, que é o magistério que acontece agora, o magistério perene, que é o magistério de toda a igreja.
em confronto com as Sagradas Escrituras, Com a tradição. com a tradição. Então, aí você tem um sustentáculo. Exato. né? Você tem uma régua para medir. Aí sim, aí sim. Aí você pode ler tal livro, não, mas isso aqui, eu tô lendo, mas isso aqui eu sei que faz mal. Não, isso aqui, beleza. Entende? Agora, quando um grupo se fecha por completo, aí corre o risco de morrer, realmente. Se não há pelo menos um diálogo. O diálogo, ele é essencial. Hoje em dia, tantas pessoas falam em construir ponte, construir ponte, construir ponte. O problema é que algumas pessoas querem construir ponte só de mão única. Não. Diálogo. A própria questão, por exemplo, já que o senhor citou aí da teologia da libertação, por exemplo. Há inúmeras pessoas hoje falando sobre isso, inclusive pensadores e obras publicadas. Mas a grande questão que nós temos que nos perguntar é assim: em algum momento da história, a igreja deixou de se preocupar com a pobreza material e espiritual? Nunca. A igreja, Nosso Senhor, um dos mandamentos de Nosso Senhor já é essa questão: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você não tem como amar a Deus se você não ama teu irmão. São João Crisóstomo já dizia isso. Se você não enxerga Cristo no teu irmão que passa necessidade, você não vai enxergá-lo, não vai enxergar Cristo na hóstia consagrada. Então, Nosso Senhor não pede para nós fazermos caridade. Ele ordena que nós façamos caridade. Não é de você ser bonzinho. É um mandato fazer a caridade. E a igreja sempre fez isso. Por isso que sempre criou hospitais para a questão da caridade material, orfanatos, asilos. Uma das questões da igreja, logo na igreja nascente, cuidar dos órfãos e das viúvas, porque órfãos e viúvas na antiguidade eram deixados para morrer. Uma viúva, na antiguidade, até no próprio povo hebreu, ela estava sem chão, ela não tinha onde se sustentar, porque ela ficava sozinha. Um órfão também, que não tinha família. Então, o Nosso Senhor cuidar dos órfãos, das viúvas. Nos Atos dos Apóstolos, eu acho que fala bastante sobre isso, né, Frei? Que se instituem os diáconos para que façam todo o trabalho material, para que alivie a vida dos sacerdotes, para que eles se dediquem mais à pregação. Então, o cuidado com a vida material, com a pobreza, sempre existiu dentro da igreja. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, também a igreja sempre se preocupou com a questão da pobreza intelectual. Por isso que fundou as escolas e as universidades. Então, mas isso eu acabo voltando aqui nessa fala do Papa Bento XVI. A barca de Pedro, a igreja, foi muitas vezes agitada por ondas e ela foi lançada de um extremo ao outro. O que nós temos que nos perguntar foi exatamente isso que o Frei falou. Mas será que nós estamos fazendo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou que era para nós fazermos? Observe, eu não estou dizendo assim, as pessoas, eu também me incluo nisso. Todos nós. Todos nós, nenhum de nós está fora dessa situação. Filhos do seu tempo. Filhos do seu tempo. Às vezes a gente se pega, às vezes a gente assim acaba percebendo assim, nossa, estamos fora do caminho. Não é? Como é preciso fazer um pouco, às vezes, o exame de consciência, né? Como é fácil você sair do caminho, sair da presença dele. Ainda mais no mundo atual, com tanta distração. É muito fácil, ter, né? muito fácil. Mas veja, Tiago, vou pegar um exemplo aqui que para o Frei é muito caro para ele, né? Se nós pegarmos a história da igreja no período de São Francisco de Assis, a igreja estava sendo sacudida de todos os lados. Os movimentos pauperísticos, eles diziam assim, que muito parecido com o que você fala hoje. Por que tem tanto ouro nas igrejas quando tem muita gente passando fome? Qual era o procedimento desses movimentos pauperísticos? Então, tá bom, nós vamos saquear as igrejas e nós vamos matar os sacerdotes. Porque todo fiel é sacerdote. Não precisa mais da igreja. Não precisa mais da igreja enquanto hierarquia, sacerdócio enquanto hierarquia. Os movimentos pauperísticos criticavam duramente os sacerdotes, os bispos e o Papa.
O que São Francisco fez? Quando ele surge? Ele vem e diz assim, nós precisamos fazer um retorno ao Evangelho. Mas o que ele fez? Ele pregou uma revolução? Não. Se ele quis mexer na estrutura da igreja de dentro para fora. Você primeiro precisa ter uma renovação espiritual interior. Ele fez uma restauração. Exatamente. Então, primeiro você tem que mudar o teu interior. A partir do momento em que você muda o teu interior, o teu exterior também transparece. Não sei se eu vou responder a pergunta que você fez aí antes. Eu não trabalho em nenhuma pastoral, mas às vezes você mesmo estando de fora, você percebe que tem algumas situações. Então, o que acontece? Eu acho que a grande receita é justamente essa. Se você mudar, se você vai para uma pastoral querendo impor o teu ponto de vista, nunca vai dar certo. Se você vai para uma pastoral querendo que que seja mais um grupinho, não vai dar certo. Agora, se você vai para uma pastoral querendo fazer aquilo que a igreja quer que você faça, que é doação, que é você ser fermento na massa, podem até acontecer alguns atritos, mas eles vão se dissolvendo porque a caridade vai imperar. Pelo menos... Pesquise. Isso eu vou dar uma missão para você. Eu agora não tenho em mente, eu estou aqui com as Sagradas Escrituras, mas agora eu não lembro aonde que São Paulo diz, analise tudo, fique com o que é bom. Provai tudo, retei o que é bom. Provai tudo, retei o que é bom, segundo outra tradução. Agora pesquisa aí, por favor, você que nos acompanha, depois leia esse trecho bíblico. Né? Nossa, como São Paulo já dá ali o parâmetro para nós. Exato. Algumas pessoas dizem assim para mim, Frei, você só lê como se fosse só, né? A Bíblia... Como se fosse fácil também. A Bíblia é tudo para mim, né? Sagrada Escritura é a palavra de Deus, é a revelação divina. Não só isto, mas não no sentido de mínimo. É tudo isso e mais um pouco. Literatura é essencial, psicologia também, antropologia, filosofia... Eu tenho que ir um pouco para matemática, professor, porque, querendo ou não, a gente está na paróquia, tem que mexer com, querendo ou não, questões burocráticas claro. E também com contas, né? Mas veja, e faz parte. Aquilo que você percebe que é bom, aí você retém. Claro. Aquilo que não, mas sempre como o óculos da revelação, a partir de Jesus Cristo. Sempre a partir dele. Daí está a importância da catequese, né? De lá de você começar a ter essa procura no livro sagrado, porque ali, olha quantos anos tem a Bíblia e se você for analisar, todos os livros que falam de alguma coisa de autoajuda, autoconhecimento, se você for buscar e souber interpretar, já está escrito ali há milhões de anos aí na Bíblia. É verdade. Muitas coisas assim já... praticamente, na verdade, eu costumo dizer assim, Tiago, ó, o necessário está aqui, né? Quando eu digo Sagrada Escritura, eu digo junto com ela o magistério e a tradição. E a tradição, porque sem esse tripé, a coisa desanda, né? Foi o que alguns fizeram. Infelizmente, acabaram interpretando, às vezes, de um modo errado, sem estar bebendo de uma fonte original. Você encontrou? 1 Tessalonicenses 5:21. Não vou esquecer mais. 1 Tessalonicenses 5:21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ótimo. Se eu não me engano, é uma frase de Santo Ambrósio. Ele dizia que, se eu não estou enganado, toda a verdade provém do Espírito Santo. Toda a verdade, onde quer que ela se manifeste, ela provém do Espírito Santo. E se eu não me engano, depois Santo Agostinho completa a frase. E essa verdade, ela é, por definição, católica. Porque o Espírito Santo é Deus que se revela. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E continuemos. Uma das incongruências que resultaram de nos deixarmos levar ao sabor da corrente consiste em que não há ponto de referência para se saber onde se está e para onde se caminha. Quando os homens baseiam seus critérios unicamente na civilização em cujo meio vivem, nunca sabem nem podem saber se esses critérios são bons ou maus.
Em tais circunstâncias, não se vê que diferença possa haver entre um peixe que se encontra no mar e um homem prestes a afogar-se nas ondas do oceano. Tanto um como o outro vão na corrente, e fora dela nada existe que explique por que motivo o peixe está no seu elemento e o homem não. Desde que se parta do princípio de que os homens só têm como alicerce de pensamento e ação as areias movediças em que vivem, é claro que ninguém poderá jamais convencê-los a construir as suas casas sobre a pedra, sobre a rocha. Mateus 7, 24. O homem sensato é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Que é Cristo? O homem sensato. O homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. E para nós, o Cristo, ele é a igreja. Porque nosso Senhor disse, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. A igreja passou e passa e passará por momentos de grandes sacudidas, mas isso é fato. Isso sempre vai acontecer, porque a igreja é santa e imaculada. É o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela é formada por seres humanos. E nós, seres humanos, somos falíveis. Nós passamos por, desde o Papa até o mais singelo de nós. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Mas a igreja é sempre santa e imaculada, porque ela é esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira frase aqui que o senhor leu, Frei, quando nós baseamos os critérios unicamente na civilização em que vivemos, nunca sabemos, nem poderemos saber se esses critérios são bons ou maus. Essa frase aqui, eu acho que nós podemos pensá-la e analisá-la no seguinte aspecto. Por exemplo, no ambiente escolar, normalmente, e dentro do ambiente da igreja também, se diz assim, a escola tem que falar a linguagem do mundo. A igreja tem que falar a linguagem do mundo. Por quê? Porque o mundo está indo por esse lado. Por que vocês não falam a mesma coisa? Mas espera aí. A escola, ela deveria de ser o primeiro lugar a dar um passo atrás quando o mundo vai para um lado. Dizer, não, espera aí. Será que por onde está caminhando a humanidade é assim que nós devemos pensar? A escola deveria, quando eu falo escola, é universidade, é colégio, todo mundo, não é, do ambiente escolar. Mas será que é por aí que nós devemos ir? Será que para onde a sociedade está indo, a humanidade está indo, é o correto que nós devemos pensar? Como nós devemos agir? Nós devemos nos adequar tanto assim a ponto de falar a mesma linguagem de fora do mundo e de dentro do mundo? De fora dos portões da escola e dentro da escola? Com a mesma linguagem do mundo? Do ponto de vista da igreja, a mesma coisa. Veja, raciocinem comigo. Se, é uma pergunta que eu vou fazer. O que nós temos aqui? Nós não estamos dentro do ambiente, dentro de uma igreja, né, do templo. Então nós estamos aqui numa rádio, num estúdio, tá? Mas o que nós temos aqui fora? Barulho, músicas de tudo quanto é tipo, roupas de tudo quanto é tipo, às vezes até bastante ausência de roupas, né? De tudo quanto é tipo, linguagens as mais variadas possíveis. Tá bom. Quando você se dirige para a igreja, o que você busca lá? Você busca o que está aqui fora ou você busca o que está além? Porque aqui fora tudo é passageiro, tudo é relativo, tudo é uma misturança. Quando você vai para a igreja, o que você procura? Interessante isso que você falou, professor. Eu lembrei de São João Neumann. O cardeal Neumann, e aí Bento XVI cita o lema dele, cor ad cor loquitur, o coração fala ao coração. A linguagem da igreja sempre foi falar a linguagem do coração. Em todas as épocas, porque é o coração humano que almeja Deus. Então não precisa a linguagem do mundo. Fale a linguagem do coração humano.
Bento XVI diz o seguinte: o coração fala o coração, permite-nos entrar na sua compreensão da vida cristã como chamada à santidade, experimentada com o intenso desejo do coração humano de entrar em íntima comunhão com o coração de Deus. Se nós conseguirmos, como católicos, fazer com que nosso coração fale com o coração do outro, levar essa mensagem, porque o coração do outro quer entrar em comunhão com o coração de Deus, a nossa missão, eu, principalmente como consagrado franciscano, já estará assim, nossa, louvando o Criador. Se a mensagem como igreja continuar sendo a mensagem de falar ao coração, na linguagem do coração, aí nós conseguimos evangelizar. Se não, porque senão a gente entra nesse movimento de conforme os ventos. Exato. E aí vira uma confusão. Um relativismo. Porque os ventos são vários. Uma estabilidade. Uma instabilidade. Agora, se você entra com a linguagem do coração, não importa a época. Não importa a época. É o coração do homem. O homem é o mesmo. Sempre foi o mesmo. Talvez agora com mais informação. Mas é o coração humano. É o mesmo. Deseja a Deus. Inquieto Procura. está o nosso coração enquanto não repousar em vós, já dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho. E exato. interessante, Frei, que eu escutei uma homilia do padre ucraniano, Padre Sandro, lá da paróquia. Um abraço, Padre Sandro. Qual paróquia que é? Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, lá de Paróquia Pato Nossa Branco. Senhora Perpétuo Socorro em Pato Branco. Um abraço, Deus abençoe. E eu achei interessante na homilia que ele fez esses dias, dizendo sobre a questão do coração dentro do catolicismo, que isso vem de encontro ao que nós estamos falando aqui. O coração geralmente é visto apenas como uma sede de emoções, quando na verdade não. Para o catolicismo, o coração, ele é tanto a sede dessa questão da vontade, como também ele é a sede da sabedoria, como também o coração, ele é esse local que o Frei falou, que ele leu ali no livro do Cardeal Newman, é esse local onde nosso Senhor Jesus Cristo habita. E veja, na Sagrada Escritura, em vários momentos se fala, Deus não olha o exterior, mas Ele olha o coração. Ele olha a intenção com a qual você faz as coisas. E nós estamos no mês de junho, né, o mês do Sagrado Coração. Nosso Senhor Jesus Cristo se revela para nós como esse coração que tanto ama o mundo, a ponto de se dar totalmente para nós. Quando nós olhamos para Nosso Senhor na cruz, nós temos que ver aquele coração que explodiu, que se derreteu de amor por nós. A nossa inteligência, se ela não for nivelada, se ela não for pautada, se ela não for modelada pelo coração de Nosso Senhor, ela não serve para nada. Isso para São Francisco é tão importante, mas tão importante isso que o senhor está falando. São Francisco de Assis é esse santo de que o coração precisa estar inteiramente em Deus. Inteiramente. Ele falava para os freis sacerdotes, derramai o vosso coração sobre o altar quando você estiver celebrando. E para os leigos também ele falava, derramai o vosso coração no altar, quando sob o altar e nas mãos do sacerdote está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então o tema do coração para ele é muito importante. Tu és aquilo que és diante de Deus e nada mais. Vai ao encontro justamente de que Deus vê o coração do ser humano e não a aparência. O que Nosso Senhor pede de nós não é... Veja, deixa eu construir melhor a minha frase aqui. A elevação intelectual, ela é importante? Sim. E sobretudo para nós hoje católicos, nós precisamos ter uma formação intelectual razoável. E católica. E católica, exatamente.
porque nós precisamos dialogar com vários tipos de pensamentos que estão aí acontecendo. Mas o que o nosso Senhor pede para nós é a conversão do coração. Sempre a conversão do coração. O interessante é que, já que o senhor falou de São Francisco, né? No itinerário da mente para Deus, São Boaventura vai dizer assim, que não venha alguém a acreditar que baste a leitura sem a unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atenção profunda sem a alegria do coração, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade e, sobretudo, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina, o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. Belíssimo, belíssimo esse texto de São Boaventura. Vale a pena a gente um dia, quem sabe, aprofundar essa obra de São Boaventura. E continua Futuxim. A maneira de nos libertarmos dessa sensação de instabilidade, dessa impressão de que vamos arrastados na corrente, consiste em nos desembaraçarmos das peias do mundo em que vivemos e compreendemos que existe um abismo entre o que fazemos e o que deveríamos fazer, entre os nossos ideais e o nosso procedimento, entre o que realmente queremos e o que, afinal, não queremos. Se o mundo vai sendo arrastado para mais uma guerra... Não parece que ele está falando para os nossos dias? Pois é. Se o mundo vai sendo arrastado para mais uma guerra, é porque existe nele muita gente que se deixa levar inertemente nesta corrente, ou porque se deixou embrutecer por qualquer estupefaciente. Essa é a palavra, Frei, é porque é de português de Portugal. Estupefaciente. Seria entorpecente. Entorpecente. Por qualquer entorpecente que lhe fez crer que tudo quanto acontece resulta de circunstâncias sobre as quais nenhuma vontade ou esforço humano tem poder. O critério, olha só, agora vem o critério. O critério basilar para se fugir a um aluimento de terras, isso é o desabamento, consiste em se partir do princípio de que ninguém se deve deixar apanhar por tal fenômeno. Portanto, para se sair da confusão em que se encontra o mundo, cada homem tem de partir deste princípio. Primeiro, de que não foi criado para se deixar levar ao sabor das ondas, mas sim para atingir a própria perfeição e encontrar nela a felicidade. Segundo, que está sempre em fácil risco de perder essa felicidade. Não depressa capitule perante o mal e caia em pecado. Terceiro, que mesmo depois de haver pecado, ainda existe uma porta de salvação, a qual consiste em implorar o perdão de Deus. Talvez isto não sirva para fazer carreira na política, mas é o caminho da santidade. E assim ele termina o capítulo magistralmente. Talvez ele estivesse lembrando da frase basilar, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Muito bom mesmo. Essa aqui da parte final, mesmo aqueles que estão apavorados, mas então, tudo que eu fiz de errado, a minha situação, e estou perdendo a graça divina. Tem um livro que se chama Alma de Todo Apostolado, e o autor, o padre Jean Batista, ele diz o seguinte: seja qual for o meu estado, Jesus oferece-me, caso eu queira orar e tornar-me fiel à sua graça, todos os meios de regressar a uma vida interior que me restitua sua intimidade e me permita devolver em mim a sua vida. Enquanto estamos vivos, nos é dada a graça constante de buscá-lo. Depois da morte, professor, só é dado o prêmio ou o castigo. Temos que falar do nosso sorteio. O nosso sorteio era a respeito de 2 devocionários. A Heloísa vai mostrar para nós os 2 devocionários.
E o Natan vai falar dos ganhadores. Depois, nós vamos colocar o vídeo, né? Nós vamos colocar o vídeo do momento em que nós fizemos o sorteio. Então, provavelmente agora o nosso especialista, o que é responsável por isso, o Tiago, vai estar colocando o vídeo para você ver quem ganhou. E aí nós temos os ganhadores, Natan. Então, depois do sorteio, a gente conferiu se os duas seguiram as regras e foi concluído que sim. Então, ao devocionário de Santo Antônio, a contemplada foi a Milena Fiametti. Então, a paróquia vai entrar em contato e para decidir certinho como é que a gente vai proceder na entrega ou a retirada. E o devocionário de São José foi a Ivanilde Najinski. A gente quer agradecer a participação de vocês. Quando nós chegarmos em mais uma conquista do nosso podcast, nós vamos estar sorteando mais livros. Algumas pessoas perguntaram, mas por que não estão sorteando esse livro do Futoshi? Esse livro do Futoshi não tem mais edições. Não. Não tem, realmente não tem. Esse livro do Futoshi. Vamos ficar devendo para vocês, mas nada impede nós fazermos um sorteio de um outro livro do Futoshi. Quem sabe quando tivermos mais seguidores, no momento oportuno. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer você que nos acompanhou, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Busque a verdade, busque a Deus sempre. Tenha uma vida de oração. Eu lanço o desafio. Comece a ter uma vida de oração e busque de todo o coração a verdade. Você acabará encontrando a Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre e proteja todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem.